Abra sua Bíblia juntamente comigo. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 5, do versículo 13 a seguir. O Evangelho é do nosso Senhor, as boas novas são do nosso Senhor, mas aprove o Espírito Santo escolher Mateus, um ex-cobrador de impostos, para redigir aquilo que estava no coração do Pai. Muitas outras coisas foram ditas por Jesus, muitos outros milagres foram realizados por Jesus, mas aprove o Espírito Santo selecionar aquilo que nós temos em nossas mãos, ao qual a eles nos referimos como o Evangelho. Capítulo 5, do versículo 13 a seguir, a palavra do Senhor assim nos diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Amém. Quero conversar com aquele meu amigo que está lá no computador, regra 3. Louvado seja o Senhor por tudo. Se pudéssemos dar um tema nesta manhã, seria esse: discernindo o caminho da responsabilidade. Eu sei, quando você entrou, deram a você uma pasta e tem aí folhas e você tem uma caneta e muitas pessoas estão anotando, e é bom anotar, eu acho salutar anotar, eu anoto, acho maravilhoso. Mas eu gostaria de lhe pedir um favor: não permita que no processo de anotação você perca. Não permite que a sua mente se coloque com tanto denodo, com tanta força no anotar, e você termine perdendo algo que Deus tem para a sua vida nesta manhã. Vamos todos juntos, a uma só voz: discernindo o caminho da responsabilidade. Mais uma vez, discernindo o caminho da responsabilidade. Nunca na história deste país se falou tanto em responsabilidade como nos dias de hoje. Nunca. E nunca nós nos vimos inseridos em meio a uma sociedade tão irresponsável quanto a que nós estamos vendo e vivendo nos dias de hoje. Nunca se falou tanto responsabilidade social, responsabilidade econômica, responsabilidade paterna, materna, responsabilidade familiar. Mas se você tiver a curiosidade de, nas redes sociais, digitar a expressão responsabilidade e colocar depois aí uma lacuna para que possa ser preenchida, duas são as responsabilidades que estão no topo de todas as demais: responsabilidade social e responsabilidade ambiental. É óbvio que todos nós devemos nos ocupar com esses dois tipos de responsabilidade. A responsabilidade socioambiental deve sim fazer parte da nossa agenda diária, mas a pergunta que eu gostaria de lhes fazer, e que pretendo, se Deus der graça a ela, responder, é se esta é a responsabilidade que deveria ocupar o topo da nossa agenda. Qual é a maior de todas as nossas responsabilidades? Qual é a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, enquanto igreja, enquanto homens de Deus? Antes de responder a esta pergunta, eu gostaria de dizer a você, ou de comunicar a você, qual é o nascedouro, qual é a gênese da responsabilidade, onde é que ela nasceu. A responsabilidade e a liberdade são duas faces de uma mesma moeda. Coloca para mim, por favor, querido. Obrigado. Todos nós sabemos que nós somos criados sob o manto da liberdade. Quando Deus nos fez, compartilhou conosco, fazendo-nos a sua imagem e semelhança, compartilhou conosco do seu próprio ser. E a coisa mais preciosa que Deus compartilhou conosco, embora assistida, embora obviamente limitada, compartilhou conosco liberdade.
Se não houver liberdade, não há mérito. Se não houver liberdade, não pode haver cobrança. Se não houver liberdade, não pode haver relacionamento. Se não houver liberdade, não pode haver demérito. Se você fizer algo de bom, você não pode ser aplaudido, porque você não fez baseado na liberdade, você fez coagido. Logo, quem merece o aplauso quando você faz algo de bom, não é você que realizou por coação, mas aquele que lhe coagiu a fazer algo correto, honesto. Se você fizer algo errado, também não há nenhuma punibilidade, porque você não o fez porque quis fazer, você fez porque alguém o levou a fazer, uma situação, uma circunstância o levou a fazer. Logo, quando nós fomos criados por Deus, nós fomos criados sob o manto da liberdade, mas tamanho privilégio trouxe juntamente consigo a responsabilidade. O que poucas pessoas se dão conta é de que quanto maior for o privilégio a nós concedido, maior também será a responsabilidade de nós exigida. Todos nós sabemos que é um privilégio, podemos decidir afirmativamente, negativamente, ir para a direita ou ir para a esquerda. Mas pesa sobre nós também a responsabilidade dos nossos atos, das nossas ações. O nascedouro, a gênese, o lugar onde nasce a responsabilidade se dá na nossa criação, quando Deus nos fez livres, nos fez exatamente para isso, para sermos responsáveis. Agora, é sabido de todos nós que a humanidade terminou por contrariar o planejamento divino para com todos nós, e nós, na pessoa dos nossos pais, abrimos mão das nossas responsabilidades para com Deus, abrimos mão das nossas responsabilidades para com os nossos semelhantes, e abrimos mão também da nossa responsabilidade conosco mesmos. Olhando para o texto que acabamos de ler, se a minha leitura estiver correta, parece-me que Jesus, ao nos comparar com o sal e com a luz, tem a clara intenção de nos mostrar quão importante é a sua, quão importante é a minha participação no mais fascinante projeto já engendrado no coração de Deus, ou seja, a salvação da humanidade. Quando Jesus lhe compara a sal e a luz, Jesus está reestabelecendo a mim e a você o privilégio de sermos participantes, não apenas na nossa salvação, mas da salvação de todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas, se a minha leitura continuar correta, Jesus não apenas está restabelecendo o privilégio que nós temos de participar de tamanho projeto, mas também quer nos mostrar quão grande é a nossa responsabilidade diante de tão grande privilégio. Continua a dizer, e aqui mais uma vez eu coloco na condicional, se a minha leitura estiver correta, Jesus não veio apenas restabelecer privilégios, mas nos convocar a assumir responsabilidades. E o que é necessário ser respondido nesta manhã, a meu ver, é que se Jesus realmente estiver nos convocando à responsabilidade, nós precisamos sair desse lugar com a mente clara de quais são as responsabilidades que incidem sobre nós. Existem responsabilidades que são nossas, e existem responsabilidades que não são nossas. Paulo, no término de sua vida, com clareza, na carta a Timóteo, ele diz: eu combati o bom combate, eu assumi a responsabilidade de combater os combates que Deus planejou para que eu os combatesse. Há uma necessidade muito clara e larga de compreendermos com clareza qual é a razão pela qual Deus nos colocou, quais são as responsabilidades claras, inequívocas, que pesam sobre mim enquanto homem de Deus, enquanto pai de família, enquanto cidadão imerso numa sociedade como a que nós estamos vivendo. Se assim o é, eu quero lhes dizer que a conscientização é a estrada
é o caminho por onde trilha, por onde caminha a responsabilidade. Não há responsabilidade se não houver conscientização. Alguém uma certa vez perguntou para um amigo e disse assim: que caminho devo tomar na vida? Ao que este respondeu: onde é que você quer chegar? Ele disse: quero chegar em qualquer lugar. Então, aquele que primeiro lhe dissera, disse assim: pegue qualquer caminho, porque quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho lhe serve. Não é o nosso caso nesta manhã. Nós sabemos para onde queremos ir, mas só podemos dizer que sabemos para onde queremos ir se tivermos consciência do lugar onde queremos chegar. Conscientização está antes da responsabilização, e a primeira responsabilidade que nós precisamos assumir diante de Deus, de nós mesmos, dos nossos semelhantes, é essa conscientização. Conscientização, em primeiro lugar, de quem nós somos. Cada um de nós temos a responsabilidade de discernir claramente quem nós somos. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Jesus não disse para você perseguir o ideal de ser o sal da terra. Jesus, ele assevera, ele afirma: vós sois a luz do mundo. Por isso vos falo nesta manhã como quem é sal da terra e como quem é luz do mundo. O problema é que nem todos nós que aqui estamos temos dentro de nós claro de que nós verdadeiramente somos aquilo que Jesus disse que nós somos. Por que é necessário nós discernirmos com clareza o que nós somos? Porque a leitura que nós fazemos a respeito de nós mesmos se derrama, se desdobra em atos e em ações. A leitura que nós fazemos a nós mesmos, o modo como nós olhamos para nós mesmos, gera em nós comportamentos, gera em nós atitudes. E se a leitura que nós fizermos a nosso respeito estiver equivocada, estiver doentia, estiver fora do padrão de Deus, nós estaremos em sérios apuros. Por quê? Porque o modo como nós pensamos a respeito de nós mesmos, se for enganoso, se for doentio, vai fazer com que provocadas em nós sejam ações, provocadas em nós sejam reações, e são essas ações e reações que farão que nós construamos, ou ajudamos a construir um mundo melhor ou pior. Nosso mundo, seja ele interno ou externo, está em constante transformação. Todos os dias tem uma mudança. Há um grande sociólogo chamado Zygmunt Bauman. Ele diz, e escreveu um livro muito bom chamado Amor Líquido. Ele diz que esta é a geração da efemeridade. Esta é a geração de que nada se sustenta. Essa é a geração de que nada se cristaliza. É por isso que tudo é fast. É por isso que tudo é rápido. É por isso que nós vivemos debaixo da égide da pressa. Há uma nova síndrome que atormenta muito dos filhos daqueles que aqui estão, chamada síndrome do pensamento acelerado. É a incapacidade de focar, é a incapacidade de permanecer por algum tempo prestando atenção em algo ou em alguma coisa. Você que tem muitos canais à sua disposição, você já se pegou na frente da televisão zapeando, com a boca aberta? E de repente você joga o controle do lado dizendo assim: mas não tem nada. Depois de passar 138 canais, não tem nada nessa TV. Esse nosso mundo está em transformação e nós somos participantes ativos dessa transformação. A partir da consciência de quem nós somos, nós contribuímos para a construção de um mundo mais humano, de um mundo mais desumano. Ou seja, a consciência de quem nós somos determinará o mundo que nós criaremos, a começar dentro da nossa casa. O modo como você se vê, o modo como você se olha, ajuda a tornar o seu lar mais nobre ou mais indigno. As suas deficiências de caráter, as minhas deficiências de caráter, o modo pernicioso com que eu lido com a vida é fruto dessa perniciosidade que já tomou conta do meu coração. É assim que eu me vejo.
Busco não me ver, não quero me ver assim, mas no fundo é assim que eu me vejo. Mudar um hábito é difícil. Mudar um costume talvez seja mais difícil ainda. E mudar uma cultura? Nós que nascemos debaixo de uma cultura, às vezes uma cultura de desamor, uma cultura de desafeto. Imagine mudanças estruturais. É por isso que a Bíblia diz que a manifestação de Cristo Jesus, uma das suas razões era destruir as obras do diabo. Mais do que isso, era colocar ao chão fortalezas, verdadeiras fortalezas internas e externas. As fortalezas externas apenas são reflexo de fortalezas que estão calcadas no coração de todo e qualquer homem. É preciso destruir por dentro para poder destruir por fora. É preciso construir por dentro para poder edificar por fora. Jesus disse: quem ouve as suas palavras e não as pratica, ventos sopram, por onde? Por dentro e por fora. Rios correm por dentro e por fora, e dão com ímpeto contra a casa. E porque for mal alicerçada, grande é a sua queda. Jesus disse que há outros tipos de pessoas, como as que me ouvem nesta manhã, pessoas que escolheram o solo correto para fazer as suas edificações interiores. Os rios correm da mesma forma, os ventos sopram da mesma maneira e batem com ímpeto contra a casa, mas ela permanece em pé, por uma razão muito simples, porque não apenas ouviu as palavras de Jesus, mas as colocou em prática. A conscientização é essa estrada por onde caminha o senso de responsabilidade. Obviamente, nem sempre foi assim. Já houve dias em que todos nós éramos conscientes. Já houve dias em que nós, na pessoa de Adão, éramos conscientes do nosso dever, éramos conscientes de Deus, éramos conscientes de nós mesmos, até o fatídico dia. Até o dia que nós resolvemos tomar outro tipo de consciência, sem nos alertarmos que toda e qualquer consciência que não parte de Deus, na verdade, faz do homem um ser embrutecido, inconsciente de quem é e de quem Deus é. É por isso que no jardim, a Bíblia nos diz que na viração do dia o Senhor foi se encontrar com o homem e perguntou: Adão, onde estás? A pergunta de Deus dirigida a Adão, na minha e na sua concepção, obviamente não está fazendo referência a um lugar geográfico. Não há nada que possa esconder o homem dos olhos de Deus. Não é isso que o salmista diz? Se eu me colocar nas mais densas trevas, para o Senhor é como a luz ao meio-dia. Se eu fizer a minha cama no mais profundo dos mares, lá tu estás, do alto das montanhas, o Senhor conhece todas as coisas. Ora, se Deus está vendo a Adão, por que pergunta? Adão, onde tu estás? A pergunta que Deus dirige a Adão não é respondida por Adão. O Adão que Deus deixou no dia anterior não é o mesmo Adão que está respondendo a pergunta naquele dia. É um fake. Algo aconteceu, mudanças estruturais aconteceram, começou a perder-se dentro de si mesmo. A partir daquele dia, como diz o poeta, o homem passou a ser um caçador de si mesmo. Perdeu-se dentro de si. Por quê? Porque perdeu a referência maior, perdeu o padrão por excelência. E quando nós perdemos a Deus, o padrão por excelência, nós passamos a desconfiar até mesmo da nossa própria identidade, sem saber dizer quem na verdade nós somos. A Bíblia nos diz através do profeta Isaías, nem sempre foi assim. Foram os nossos pecados que encobriram o seu rosto de nós. Foram os nossos pecados que nos fizeram separar-se deste Deus glorioso. Adão, onde tu estás? A pergunta nesta manhã talvez seja esta: homem, onde tu estás? Não é uma pergunta geográfica de onde você mora, não. Onde você se encontra dentro de si mesmo? Eu ouvi a tua voz e então me escondi. Há muitos que hoje ouvem a voz de Deus, e ao invés dessa voz lhe causar prazer, ao invés dessa voz lhe trazer para aproximar-se, causa repulsa, e nós queremos nos esconder de quem jamais
poderíamos nem conseguiríamos nos esconder. Por que, homem, queremos nos esconder? Por que queremos nos furtar a responsabilidade de estarmos todos os dias diante dos olhos do Senhor? Porque os olhos de Deus desnudam. Os olhos do Senhor nos veem como nós realmente somos e não como nós gostaríamos de ser. Os olhos de Deus, quando incidem sobre alguém, provoca nesse alguém um striptease de alma. Diante de Deus não são palavras bonitas. Diante de Deus é coração contrito, é cabeça baixa, é reconhecimento de sua soberania. Você precisa ter consciência de quem você é diante de Deus, de quem você é diante da sociedade e de quem você é diante de si mesmo. Não apenas ter consciência, mas se responsabilizar por tamanho privilégio dado pelo Senhor a você e a mim. Não tem como recobrar consciência, não tem como readquirir uma consciência perdida se nós não nos voltarmos para olhar para Deus. Ele é o padrão, Ele é o pórtico, Ele é o prumo. Não há como recobrar a consciência de si se não houver consciência de quem Deus é. Ele é o original e nós somos cópias. Você já tirou a cópia de uma cópia? Você já tirou a cópia de uma cópia de uma cópia? Depois de algum tempo, está tão apagado que dificilmente lembrará o original. É preciso que essas cópias pálidas se recordem que há um original, de que há um padrão, e que cabe a mim e a você a responsabilidade de nos voltarmos, de mais uma vez nos sermos cheios da tinta do Espírito Santo, para nos parecermos com aquele do qual nós nunca deveríamos ter distanciado, nem você, nem eu e nem o nosso Pai. Talvez você não se lembre do que Jesus disse, mas Jesus sempre foi pródigo em dizer o que Ele era e o que nós somos. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. E vós, o que sois? Alguém lá no fundo da sala pudesse até responder: Senhor, a seiva, as raízes? Não, vocês são as varas. Não se confundam comigo, porque eu não me confundo convosco. Cada um tem o seu lugar. Eu estou dizendo isso porque se nós não tivermos claro em nossa mente quem nós somos, nós podemos cometer erros tremendos dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na igreja, em todos os lugares. Alguém chega para João e diz assim: tu és o Cristo. E João, com a consciência clara, nítida de quem ele era, respondeu, e diz o texto, e ele afirmou e não negou. Por que será que o texto diz isso? Porque tem muita gente que afirma para logo depois negar. João não. Afirmou e não negou: eu não sou o Cristo. Como é bom! Como é bom nós reconhecermos a nossa limitação. Como é bom quando olhamos para nós, reconhecemos que apesar de sermos cópia de um original perfeito, nós não somos perfeitos. Como é bom nós olharmos para nós e percebemos em nós pessoas que estão sendo construídas dia após dia pela graça e pela misericórdia de Cristo Jesus nosso Senhor. De que nós não vamos acertar sempre, de que nós não vamos falar tudo que é correto, mas estamos num esforço glorioso, impulsionados pelo Espírito Santo, para recobrarmos, para trazermos à memória a clareza de que há um ser no qual todos nós devemos nos espelhar: Cristo Jesus nosso Senhor. Agora, a consciência de que nós somos sal, agora que você está consciente do que é, de onde veio, é necessário que você esteja consciente do que Deus espera de você. A consciência de que nós somos sal da terra, luz do mundo, gera em nós a responsabilidade de salgar e de iluminar. Jesus está fazendo uma advertência. Primeiro ele nos diz qual é o privilégio: vós sois o sal da terra. Poderia ter parado por aí.
Agora vem a responsabilidade. Primeiro nos conscientiza, depois lança sobre nós a responsabilidade e espera de nós. Vós sois o sal da terra, e se o sal perder o sabor, se o sal for insípido, Jesus faz uma pergunta de retórica: com que se há de salgar? E aí então vem o veredito: para nada mais presta, a não ser para, sendo lançado fora, ser pisado pelos homens. Por que será que Jesus nos comparou com o sal? Poderíamos ter comparado com a borboleta, com um pássaro, com um peixe, com uma montanha. Jesus está falando com pessoas que sabem valorizar o sal. Sal era algo tão valorizado naqueles dias, que a palavra salário tem a sua origem na expressão sal. Muitos dos soldados recebiam o seu soldo com sal. Imagine uma sociedade que não tem os privilégios de ter os aparelhos domésticos que nós temos. Imagine uma sociedade onde ainda não se descobriu o poder da energia elétrica. Mata-se um novilho, mata-se uma vaca, não se consegue consumir tudo aquilo num só dia, é preciso conservar. Mas há forças operando através de micro-organismos que vão deteriorando a carne, fazendo com que ela entre num estado de putrefação. E o sal tinha em si mesmo a propriedade, a capacidade de desidratar a carne, e no processo de desidratar, impedia o avanço do apodrecimento. Não é isso que está na mente do nosso Senhor? Não é baseado nisso que Jesus diz a mim e a você que nós somos o sal da terra? Não é pensando nisso que Jesus nos responsabilizou? Pensando nisso, Jesus estava a nos dizer que nós somos diques de contenção, barreiras de contenção. Somos nós que impedimos o avanço da putrefação social. Respinga em mim, pesa em meus ombros, pesa não no sentido de peso propriamente dito, está sobre mim, incide sobre mim, a responsabilidade de dizer não, basta. A Bíblia nos conta que havia uma sociedade muito semelhante à sociedade carioca, a sociedade matogrossense, a sociedade brasileira, a sociedade dos nossos dias. Duas cidades, uma se chamava Sodoma e outra se chamava Gomorra. Às vezes me pega a pensar se hoje um sodomita pudesse, através de uma máquina do tempo, vir para os nossos dias, se ele não se escandalizaria. A Bíblia nos diz que os limites da paciência de Deus se deram. E Deus chama um amigo e diz assim a ele: por acaso eu vou fazer alguma coisa e não vou dizer ao meu amigo que vou fazer? Não, eu vou dizer. E nesse trajeto em que eles estão andando, Deus diz a ele: eu vou destruir essas duas cidades. O amigo de Deus começa a interceder. Faz parte de mim, de você, da nossa responsabilidade, interceder pela sociedade na qual nós estamos vivendo e inseridos. E ele perguntou: Senhor, se lá tiverem 50 justos, se lá houver 50 saquinhos de sal, se lá houver 50 quilinhos de sal, o Senhor destruiria? O Senhor não sabe fazer diferença entre as pessoas justas das injustas? E Deus disse: não destruo, eu sei. Se houver lá 50 quilos de sal, é suficiente, serão suficientes para salgar todas as duas cidades juntas. Aquele homem começou e no trajeto disse assim: Senhor, não é por nada não, e se houver apenas 40? E a resposta de Deus foi: são suficientes. Senhor, não se chateie, 30 quilos de sal são suficientes. Senhor, longe de mim querer abusar da sua paciência, 20, Senhor, não vou destruir. Posso fazer mais uma pergunta? 10, Senhor, é suficiente, não vou destruir. A cidade de Sodoma e Gomorra, as duas cidades foram destruídas ou não? Então as duas cidades foram destruídas não apenas porque a maldade caminhou a passos largos. O mundo está de mal a pior, não é porque o mal é vigoroso.
É porque o bem cruza os braços. Aquelas duas cidades foram destruídas, subvertidas, porque não havia lá 10 pessoas que pudessem estancar a maldade que estava se percebendo naquela cidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa acerca do Rio de Janeiro. A olhos vistos, esta é uma das cidades mais pecaminosas do Brasil. Estou dizendo uma novidade. Vocês que são cariocas poderiam dizer assim: ei, pastor, espera aí, maldade há em todo lugar, é verdade, mas não tão propalada, não tão aplaudida, não tão invejada como a que acontece no Rio de Janeiro. Esta é uma cidade que dita moda, que dita regras, que dita cultura. Os artistas estão aqui, políticos influentes estão aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa: esta cidade caminha de mal a pior, dia após dia. Abram os jornais, liguem os vossos televisores. Mas tem uma coisa: o que é que impede a subversão desta cidade? Não é um plano governamental. O que impede a subversão desta cidade não é a implantação das UPPs. O que impede a subversão dessa cidade não é absolutamente nenhum ato de bondade por quem quer que seja, a não ser homens e mulheres com os joelhos no chão, com a cara no pó, rogando a Deus que a sua bondade e a sua misericórdia não se ausente dessa tão grande cidade. Alguém está pedindo, alguém se importa. Tem sal e tem luz. Pode não ter sal como deveria ter, mas ainda é suficiente. Nós temos um complexo aqui atrás. De todos aqueles que aqui estão, eu sou o que menos conheço, mas posso lhes afirmar, sem medo de errar, alguém aqui intercede por esse complexo, alguém aqui chora pelo complexo, alguém aqui ora pelo complexo. Por quê? Porque encarnou a consciência de que é sal, encarnou a consciência de que deve brilhar. Pode não ser conhecido meu, pode não ser conhecido seu, mas com certeza é conhecido lá no reino celestial. E quando coloca o joelho no chão, a sua voz é ouvida por aquele que deve ouvir a todos nós. Perguntar a vocês, Jesus afirmou dizendo: se o sal vier a perder o seu sabor, tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? O que é que a igreja tem que uma vez que se perdeu, não se restaura mais? O que é que Jesus estava dizendo ao dizer que se a igreja perder, ela não serve para nada? Pode continuar cantando, pode continuar gravando CD, pode continuar pregando com veemência, não serve para nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisoteado pelos homens. O que é? Credibilidade. Jesus conferiu à sua igreja credibilidade. Se a igreja perder a sua credibilidade, ainda que tenha crédito, o problema do Brasil não é uma crise de crédito, é uma crise de credibilidade. Se nós, enquanto igreja, se você, enquanto homem, perder a credibilidade dentro da sua casa, por mais que você grite, por mais que você bata na mesa, ninguém lhe dará ouvidos. Se nós, enquanto igreja, perdemos a nossa credibilidade, por mais que a gente fale alto, por mais que a gente vá para a televisão, para nada serviremos. Conta-se, se não estiver equivocado, foi Dostoiévski que disse, que havia um circo, procurou nos arredores da cidade. Você ainda é da época do circo ainda? Você se lembra do circo? Furou? Eu tentei furar, que arrependimento, apanhei como nunca. Tem um circo, procurou um lugar ao redor da cidade, estabeleceu-se, levantou-se os mastros, o picadeiro estava pronto, as lonas estavam no lugar. Um pouco antes da primeira apresentação, percebeu-se um foco de incêndio atrás do picadeiro.
O desespero começou a tomar conta, todos estavam paramentados, todos estavam preparados, todos estavam maquiados. Mas mais importante do que tudo isso era apagar o fogo. E aquele corre, mas com poucos recursos, poucos baldes. O palhaço, o mais vigoroso, o mais forte, começou a correr na direção da cidade, e batia de porta em porta, e gritava, percebendo que o seu ganha-pão, percebendo que o circo iria vir ao chão, se a população não se envolvesse, e começou a gritar, o fogo, o circo está a pegar fogo, e as pessoas abriam as janelas, e viam no parlamentar e riam, e davam gargalhadas gostosas, maravilhosas, e ele entrou em desespero maior ainda, porque tudo o que o palhaço não tinha, era credibilidade. Se a igreja perder a credibilidade, à semelhança de um palhaço, gritará cada vez mais alto, mas ninguém mais lhe dará ouvidos. Vós sois o sal da terra. A responsabilidade de contribuir com a implantação do reino de Deus em meio a esta sociedade não pode ser considerada por nós um peso. Por que não? Porque na vida daquele cujo reino de Deus já foi implantado, ele age segundo uma nova natureza. É difícil pedir para o sal salgar. Difícil seria pedir para o sal adoçar. Jesus só está dizendo que você deve agir segundo a sua nova natureza. A sua nova natureza, essa natureza colocada, plantada pelo Espírito Santo de Deus, dê vazão a ela. Se você assim o fizer, você vai estar salgando as pessoas que estão assim ao seu redor. Queridos, pesa sim, no sentido não de peso que acochapa, não no sentido de peso que coloca abaixo, mas no sentido de responsabilidade, de incisão. Incide sobre nós a responsabilidade de estancar processos de podridão, incide sobre nós a responsabilidade de reverter situações. Por último, o privilégio de ser luz traz consigo a responsabilidade de iluminar a todos. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Poderia ter parado. Jesus poderia ter apenas dito, vocês são o sal da terra. Estava de bom tamanho, suficiente. Jesus quer, nesta réplica, não apenas reafirmar o nosso privilégio, mas fazer-nos vívidos na mente e no coração, através da conscientização de que nós somos também luz. Imagine aqueles dias, para quem Jesus está falando? Naqueles dias não haviam carros como nós temos hoje. Haviam boas estradas, construídas pelos romanos. Não eram poucas as vezes que as pessoas preferiam viajar à noite do que viajar durante o dia. Mas, à noite tinha um problema dos meliantes. Vocês já perceberam que os meliantes sempre trabalharam à noite? Desde que o mundo é mundo. As trevas encobrem as ações errôneas das pessoas. Jesus disse, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Não é porque não amaram a luz, não é porque não gostam do dia, mas gostam mais da noite, combinam mais com ela, combinam mais com as trevas, combinam mais com o sorrateiro, com o escondido. Vocês são a luz do mundo. Naqueles dias, não como no Rio de Janeiro propriamente dito, os morros lá, as colinas lá são mais baixas. Eram colocadas tochas em muitas colinas que indicavam o caminho, para que o transeunte não se perdesse em meia caminhada, para que o inconsciente não se perdesse em meio ao caminho. As cidades eram edificadas sobre os montes por várias razões. Sim, autoproteção, mas também indicação de caminho. Logo se percebia ao longe, logo se sabia ao longe para aonde se queria chegar. Jesus está dizendo exatamente isso. Vocês, nós que aqui estamos, somos a luz deste mundo. Nós não somos o caminho, nós somos placas de indicação. Imagine uma placa de indicação, quando a curva vai para a direita, a placa dizer que a curva é para a esquerda.
Não é assim que muitas das vezes nós nos portamos? Nós não nos atentamos da responsabilidade que está sobre nós como placa de indicação. A Bíblia nos diz que se alguém se o arauto estiver sobre a muralha, e quando o inimigo está se aproximando, ele não tocar corretamente, a ponto das pessoas entenderem e se prepararem, Deus cobrará deles. É um privilégio para nós estarmos sobre a muralha, é um privilégio para nós termos a graça de tocar corretamente, mas se tocarmos incorretamente, podendo tocar corretamente, Deus cobrará de nós a vida das pessoas que estão ao nosso redor. É gente que está na sua mesa, ao lado da sua mesa de trabalho, é gente que trabalha com você todos os dias, não conhece o grande amor de Deus, é gente que se relaciona com você, é sogra, é parente, é amigo, é gente do peito, é gente mais distante, mas que Deus colocou no seu caminho, não colocou no meu caminho. As pessoas que Deus colocou no meu caminho, não pesa sobre você nenhuma responsabilidade, o contrário também é verdadeiro. Você tem acesso a pessoas que eu nunca terei, você conhece pessoas que eu nunca conhecerei, mas o Deus a quem nós servimos conhece tanto a mim quanto a você, tanto quanto as pessoas que nós conhecemos e temos acesso. Você é luz do mundo. Você não pode se esconder debaixo de uma vasilha. Você não foi colocado para isso. Se isso acontecer, perdeu o significado da sua vida. Tem gente que ilumina, que é uma beleza, mas dentro de uma ambiência como esta, acender aqui, nesta manhã, um palito de fósforo não fará diferença alguma, uma lanterna não fará diferença, um cipié não fará diferença alguma. Eu conheço o Pantanal, um dos lugares mais escuros quando a noite está nublada é o Pantanal. As trevas, por si só, não são nada. Não se consegue mensurar a densidade da escuridão. Aqui é mais escuro ou menos escuro. O que se consegue é mensurar se é mais claro ou menos claro. A luz se menciona, a luz se dimensiona, a luz se mensura. Pode estar escuro como for. Se você acender um palito de fósforo, as trevas, por maior que sejam, elas não conseguem sufocar, elas têm que abrir espaço. Foi pensando nisso que Jesus te salvou. Não importa onde você esteja, pode ter um palitinho de fósforo, onde Deus te acender, ilumine com graça, ilumine com vigor, ilumine com responsabilidade, onde Deus te acender, frutifique onde Deus te plantar. Lugar onde nós devemos começar a iluminar é dentro da nossa própria casa. Seja luz para sua mulher que anda tateando para lá e para cá, perdida em si mesmo. Quando olhar em você, veja em você um referencial, confiando em você. Onde esse homem me levar, eu vou, aleluia. Aonde for ele, eu vou junto. Louvado seja o Senhor para sempre. Esse homem, eu posso até não saber para onde vou, mas ele tem certeza para onde vai. Por isso, confiando no amor que ele dispensa a mim, não me levará a um caminho tortuoso, mas me levará onde eu devo chegar. Faça assim, seja luz onde quer que você esteja. Não é poder, não é uma coisa gloriosa poder iluminar? Irmão, Jesus nos privilegiou demais, vamos ser sinceros, hein? Jesus olhou para você bem firmão assim, falou assim: ei, você é luz do mundo. Aí o peito da gente enche, não enche não? Não fica aquele peitão de pombo assim? Diga para quem está do seu lado: você é luz do mundo. Aleluia! Aleluia! Foi Jesus quem disse. Foi nos dado o poder de iluminar. É bem verdade que os adversários querem apagar a nossa luz, mas como Jesus, quem nos outorgou a essa luz, Ele é o mesmo que vai nos manter acesos. Aleluia! Conhece aquela história do vagalume? O vagalume pousou na planta, aí veio uma serpente, bateu com força, vagalume deu aquela tirada de lado, voou para outra planta. A serpente veio de novo, vagalume saiu de lado, falou: ué, mas o que está acontecendo? Foi para uma outra flor, e começou essa perseguição, e bate, de repente o vagalume deu uma cansada, falou: espera aí, espera um pouquinho, deixa ele fazer uma pergunta, ele fez algum mal?
A serpente disse: não. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Então por que você quer me destruir? Falou: porque eu não suporto ver você brilhar. Não tem gente assim? O que é que eles não sabem? É que o brilho que temos em nós não é nosso, é apenas reflexo de um brilho que vem do Senhor. Não é meu. Eu preciso ter essa consciência. Para que o meu adversário tenha essa consciência, antes essa consciência precisa fazer parte de mim. Como pode a lua receber os aplausos de dois enamorados sentados no banco da praça, dizendo: oh, iluminai-vos? A lua humildemente deveria responder: eu não tenho luz em mim mesma, eu apenas reflito a glória e o fulgor e a luz de uma estrela que é muito maior do que eu. Assim devemos ser nós também. Como é bom quando te ouço pregar, agora sem falsa modéstia, não é, irmãos? Não vamos ser parvovirose, não é? Já viu gente que é falso modesta? Não. Você chega e fala assim: nossa, você cantou tão bem. Toda honra, toda glória, só a Cristo Jesus nosso Senhor. Eu fico louco com um negócio desse. Fico doido. Posso contar para vocês uma rapidinha, não? Vocês estão comigo ainda, não? Jesus querido. Esqueci. Não vai dar tempo nem de contar essa, então eu vou para frente. Conta, irmãos. Atendendo a milhares e milhares de pedidos. Quantos conhecem aqui a Galeria Pagé, em São Paulo? Galeria Pagé é um prédio de 11 andares, puro contrabando. Outra coisa lá, não sei, contrabando. Era um dos lugares que eu mais gostava. Antigamente, irmão, antigamente. Estava eu e um presbítero da igreja. Quer dizer que não pode evangelizar na Pagé. Estava eu, presbítero da igreja, entramos. O elevador dizia lá 12 pessoas, tinha umas 26. Não podia nem rir para o lado, para não bater a bochecha um no outro. O que é, senhor? Um camarada era o assessorista, mas com o rosto bem pregado ali nos botões, aqueles elevadores antigos, botão desse tamanho. Entrando, todos assim, de repente entrou um rapaz. Quando a porta mal fechou, o cara começou a dizer assim dentro do elevador: quem é que salva o homem? Todo mundo olhou um para a cara do outro. O assessorista respondeu, não sei se estava com medo, se era amigo dele, falou: Jesus. Cuidando do botão. Falou: porque antigamente, eu vou falar. Antigamente eu ficava assistindo Ratinho, Ratão. Agora o meu negócio é ir para a igreja. Eu quero é Jesus na minha vida. Quem é que salva o homem? O que ele respondia, o assessorista? Jesus, timidamente. Ali ninguém ousou retrucar o rapaz, porque ele falava com veemência. O elevador vai subindo, e ele começa a dizer: porque o homem sem Deus tem 3 lugares. Eu estou gesticulando, ele não gesticulava porque não dava. Tem 3 lugares, ou é a sarjeta, ou é o manicômio, ou é o inferno. Aí nisso a porta se abriu no 10º andar para ele sair. Quando ele foi sair, ele colocou o pé na porta para não fechar e falou assim: eu estou falando estrangeiro que ninguém está me entendendo? Ou você quer Jesus ou você vai para o inferno. Quando a porta fechou, ficou aquele mal-estar ali dentro. O elevador já estava um pouco de calor, ficou uma coisa assim meio... será que esse aqui já é antessala? Enfim. No 11º a porta abriu, saiu eu e saí meu presbítero da igreja. Eu falei assim: Cláudio, que ousadia daquele rapaz. Eu vou cumprimentar ele. Nunca vi alguém em 10 andares falar tantas verdades. Pode ter sido a lá João Batista, mas falou a verdade. Eu vou descer lá. Eu estava no 11º e encontrei no 10º. Descemos as escadas, mas no meio do saguão, eu falei: pensa, era o senhor que estava falando agora aqui? Eu sabia que era ele, mas era o senhor que estava falando agora no elevador. Ele falou, virou assim de lá e falou: era eu mesmo. Por quê? Eu falei: não, quero lhe cumprimentar. Parabéns, o senhor falou a verdade. E aí rasguei o elogio lá para ele. Ele virou para mim e falou assim: tu é crente?
Eu falei, sou. Sou. Ele falou assim, então tu não sabe não, que toda honra, toda glória é só para Jesus, não? Tu não sabe disso? Ah, irmão, o que é isso? Vai fazer o que faz. Vai embora. Às vezes eu quero acertar, irmão, mas só dou bola fora. Mas a vontade é de acertar. Jesus nos deu o poder de iluminar. Como é bom, nós sabemos e temos consciência disso. O poder traz consigo também responsabilidade. Quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Assim como a finalidade do sal é salgar, assim como a finalidade da luz é iluminar, a finalidade do poder é servir. Servir a Deus, servir dentro de casa, servir a comunidade, porque o poder que se vale de si mesmo para se servir, é um poder que não serve para nada. Eu quero terminar citando quando Jesus disse em João 15,14, vós sereis meus amigos, se vocês fizerem o que eu mando vocês fazerem.